Olá, irmãos e irmãs, todos aqueles que diariamente meditam a palavra de Deus. Que alegria poder chegar até a sua casa, levar aquilo que Jesus nos ensina e assim que esta palavra possa ser acolhida também no seu coração, dentro da sua casa. Vamos acolher tudo aquilo que Jesus tem a nos ensinar nesse dia. Obrigado a você que nos acompanha através da TV Evangelizar, esta obra de Deus. Você também pode se tornar um associado e nos ajudar nesta obra de evangelização. Ligue 041 3221 6060 e depois que atender, tecle 1. Obrigado você também que nos acompanha através do Facebook, do YouTube e do WhatsApp. Tantos meios que nós temos e que devemos usar para evangelizar e para levar Jesus a tantos e tantos corações. Pegue sua Bíblia, vamos juntos meditar a palavra deste dia. Hoje ela é retirada de Lucas, capítulo 10, versículos 1 ao 9. O texto diz assim: Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2, na sua frente, a toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E disse-lhes: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes, que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra desse dia. Queridos irmãos e irmãs, é importante nós observar os detalhes dessa palavra, porque a escolha é feita por Jesus. E é interessante nós olhar para as escolhas que são feitas por Jesus, porque a partir do momento que ele vai escolhendo, ele não está desprezando os outros. São escolhas para uma missão. Primeiro, Jesus reúne muitos dos seus discípulos e ali escolhe 12 e envia. A necessidade vai aumentando, Jesus escolhe outros 72 e envia. Então é Jesus que vai escolhendo, Jesus que vai tomando essa iniciativa e vai enviando em missão. Mas isso não quer dizer que ele está excluindo os outros. Quando Jesus envia em missão, ele já vai preparando novos discípulos. E a maneira como Jesus encontra de preparar novos discípulos é a própria oração. Por isso Jesus é que convida, dizendo: Pedi ao Senhor da messe que envie operários para a sua colheita. É o próprio Jesus que nos motiva para que nós possamos rezar e assim não falte trabalhadores para a colheita. Jesus encaminha estas pessoas, esses discípulos, como seus representantes. Então tudo aquilo que nós vamos fazendo na nossa missão não é por nós mesmos, mas é Jesus que nos envia para. Então nós não estamos levando a nós mesmos, mas nós estamos levando o ensinamento de Jesus. E isso que precisa ficar muito claro, não anunciamos a nós, anunciamos aquilo que nós aprendemos com Jesus.
Então é necessário fazer esta experiência com Jesus para saber o que de fato devemos anunciar. Caso contrário, podemos anunciar uma ideia que é nossa. E aí não estaríamos cumprindo com o objetivo da própria missão. Vemos alguns detalhes do texto. O Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2. É importante nós entender isso. Por que 2 a 2? Para que um pudesse ajudar o outro. Para que não anunciasse a si mesmo, mas tivesse muito claro, afinal nós estamos anunciando a quem e o quê. Então um vai auxiliando o outro, vai encorajando, e assim eles vão chegando em tantos e tantos lugares, em tantos e tantos corações. Essa é a missão daquele que quer seguir a Jesus Cristo. Anunciar o seu ensinamento e a experiência feita com Jesus. E assim nós precisamos contar sempre com as pessoas, a oração das pessoas, para que isso nos fortaleça sempre e nunca desanimemos na nossa missão. Onde devemos ir? Jesus que envia à sua frente a toda a cidade e lugar onde Ele próprio devia ir. Somos representantes. E quantas vezes nós percebemos que em tantos e tantos corações vazios de sentido, que ainda não fizeram uma experiência com Deus, a primeira experiência feita é com um amigo, uma pessoa que rezou por ela. Então, é nesse trato com as pessoas que, quem sabe, nós estamos plantando ou colocando uma pequena semente que vai germinar ao longo do tempo. É uma palavra amiga, uma expressão de carinho, que, quem sabe, nós estamos também aplainando os caminhos para que Jesus possa ir até o coração das pessoas. Então, nós estamos indo, muitas vezes, onde o próprio Jesus devia ir, mas as pessoas aceitam muito mais esse nosso trato, nosso carinho, a nossa atenção. Então, nós vamos nos tornando como que pontes que ligam as pessoas até o próprio Jesus. Que nós possamos construir sempre pontes, que nós possamos viver sempre esta unidade, anunciando a Jesus Cristo, aceitando aquilo que a missão oferece, sem exigir nada, mas em todos os lugares dizei: a paz esteja nesta casa, a paz esteja no seu coração nesse dia, você que acolhe a palavra. E assim nós devemos também anunciar: se temos paz no nosso coração, então o reino de Deus está próximo de nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus Todo-Poderoso, por intercessão de nossa Mãe do Céu, a Virgem Maria, abençoe a cada um de vós, abençoe as vossas famílias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem todos com Deus. Até o próximo programa.